Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Você pertencente à família Auxílio ao Mestre, tudo bem? Graças a Deus estamos de volta para realizarmos mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Eu quero agradecer aqueles irmãos e irmãs que tem orado pela nossa vida, por esse trabalho, por esse ministério da palavra, o ministério do ensino. Eu preciso do seu apoio, eu preciso que você me ajude a compartilhar esse material, indicando, porque esse trabalho é um trabalho sem fins lucrativos. Nós fazemos esse trabalho por amor, por convicção da chamada de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Texto base da lição, 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na lição de hoje, nós vamos falar acerca dos dons espirituais. No ato de aceitar a Jesus, nós recebemos a salvação, que é o dom maior da parte de Deus. Posteriormente, recebemos também o batismo no Espírito Santo. E após o batismo no Espírito Santo, o salvo em Cristo, ele deve se empenhar a buscar os dons espirituais ou os dons do Espírito Santo. Por qual razão, amado? Porque Deus não somente nos batizou no Espírito Santo e deseja te batizar no Espírito Santo, como conceder os dons, tendo em vista a edificação da igreja. Ou seja, os dons espirituais, eles têm como objetivo a edificação da igreja e não alguém se promover em virtude dos dons espirituais. Porque é a vontade do Senhor que todos os salvos recebam os dons espirituais. Então, meu amado, Deus deseja te usar com poder e autoridade. Os dons espirituais são as manifestações sobrenaturais do poder de Deus fluindo através daquele que aceitou a Jesus, tornando esta pessoa, tornando a igreja mais apta, eficaz no trabalho de evangelizar, levar almas para o Senhor, tudo para o bom andamento e o crescimento da obra de Deus. A necessidade dos dons espirituais hoje. Nesse primeiro momento da lição, no tópico 1, nós vamos falar acerca da necessidade dos crentes dos nossos dias
buscarem os dons espirituais. Nós vivemos o evangelho da pós-modernidade com muita mistura, onde os cristãos estão perdendo a verdadeira essência do cristianismo. E nós, enquanto movimento pentecostal, nós precisamos reacender nas nossas igrejas, nos nossos irmãos, o desejo de buscarem os dons espirituais, porque são ferramentas poderosas que Deus deixou à disposição da igreja. E mais do que nunca, esses momentos que antecedem a volta do Senhor Jesus, a igreja, o cristão, precisa se envolver com o Espírito Santo para ser usado por Deus nos dons espirituais e, consequentemente, isso vai gerar edificação da igreja e uma melhor eficácia na pregação da mensagem do Evangelho até para os descrentes. Exortação a conhecer os dons. A salvação oferecida por Deus através de Jesus engloba as bênçãos de caráter espiritual e material. As manifestações dos dons do Espírito Santo não estão restritas a um grupo específico de crentes, mas a todos quanto foram alcançados pelo Senhor. É da vontade de Deus que todos os salvos alcancem um pleno saber acerca dos dons espirituais e qual seu propósito no uso correto de cada um deles. Uma vez que o salvo tenha uma maior compreensão acerca dos dons, ele deve se dedicar à oração para que possa recebê-los. Observa Paulo escrevendo para esta igreja que nós lemos aí, a igreja aos Coríntios. Paulo, ele vai relatar aí pelo menos 9 dons espirituais. E Paulo ele tem a preocupação, olha, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham conhecimento acerca dos dons espirituais. E Paulo vai discorrendo acerca dos dons espirituais. Ele havia no coração de Paulo uma preocupação dos irmãos não conhecerem estas bênçãos, estes dons disponíveis para o salvo em Cristo, para serem usados por Deus. Então Paulo, ele destaca aqui a necessidade do conhecimento. Eu só posso pedir a Deus aquilo que chegou até o meu conhecimento. Eu jamais poderia pedir a Deus os dons espirituais se eles não estivessem descritos na palavra de Deus. E Paulo, ele vem com esse propósito. Primeiro, ele ensina, ele traz uma doutrina, ele traz um ensinamento acerca dos dons espirituais e ele motiva. O propósito de Paulo é motivar a igreja, os irmãos, a buscarem os dons espirituais. Então, meu amado, primeira coisa, você precisa aprender acerca dos dons espirituais. Primeiro, que ele é uma promessa de Deus. Ele está embutido dentro da teologia. Ele faz parte da graça de Deus e da salvação oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele nos assegurou a salvação, o nome escrito no livro da vida, ele nos assegurou o perdão dos nossos pecados, ele nos assegurou o direito do batismo no Espírito Santo, ele também nos assegurou a manifestação dos dons espirituais nas nossas vidas, ele também nos assegurou o fruto do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que é algo grandioso, mas nós precisamos estudar, ensinar, discorrer acerca destes dons, para que os irmãos, uma vez eles conhecendo esses dons, tendo fundamento e amparo bíblico, eles desejem buscar com o seguinte propósito, de edificar a igreja, não para alguém se autopromover e dizer que é espiritual ou que esse dom está restrito somente para um grupo de pastores. Alguém pode pensar, não, é só para pastores, é só para obreiros, é só para a elite da igreja. Não, esses dons eles estão a livre acesso a todos aqueles que buscarem ao Senhor. Agora, o Espírito Santo vai conceder a cada um para aquilo que for útil. De repente, alguém pode receber 4 dons, 9 dons,
3, 2 ou 1, isso é conforme o Espírito Santo deseja, tá bom, amado? Então, nós precisamos conhecer, e uma vez conhecendo, nós devemos nos aplicar à oração com propósito para que Deus venha nos conceder os dons espirituais. Pneumáticos e carisma. A graça de Deus pode ser definida como um favor imerecido do Senhor para com o homem caído. Desta forma, os dons podem ser compreendidos como a extensão da bondade de Deus para com aqueles a quem Ele chama. O Espírito Santo só se manifesta com poder por intermédio do salvo por conta da graça de Deus que foi revelada na cruz. Todas as dádivas, bênçãos, dons e talentos foram conquistados pelo sacrifício de Jesus. Quando nós falamos dos dons espirituais, amados, há duas palavras aí que vêm do grego, pneumáticos e carisma. Não sei se é essa mesmo, ou charisma. Então, essas duas palavras, elas têm a seguinte derivação. Elas vão falar de graça, dádiva, favor, vamos lá, bênção, dons. Então, todas essas palavras, elas vão abordar várias bênçãos concedidas por Deus àquelas pessoas a quem Ele chamou. Então, nós podemos definir essas duas palavras com a palavra graça. Porque a palavra graça, meu amado, ela tem um leque muito grande de significados. Quando nós falamos dos dons espirituais, nós estamos pegando uma variante desta palavra, dessas duas palavras, para falar de um favor imerecido de Deus às pessoas a quem Ele chama. Então, desse ponto, nós podemos compreender o que é a graça. A graça, ela é um favor imerecido de Deus para com um pecador que se arrepende, que é alcançado pela graça de Deus. Ele se rende à graça de Deus. E junto com esta graça, que foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário, o Espírito Santo ele vai se mover na minha vida, na sua vida. Isso tudo se dá porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e ao verter o seu sangue, a se oferecer como sacrifício vivo ao Pai, ele conquistou todas as bênçãos, dádivas, dons, talentos, todas as promessas, todos os atos da graça. Passa por isso daqui, meu amado. Então, essas duas palavras, no grego, ela tem este sentido de graça. Então, a palavra graça, ela é muito abundante. Ela vai falar acerca de todas as bênçãos de Deus, todos os dons, talentos, dádivas. Isso tudo tem uma coisa em comum. É um favor imerecido de Deus para aqueles com quem Ele chama. Então, é por esta razão, é por conta desta graça, é que o Espírito Santo, ele vai se mover na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida, para abençoar a igreja e abençoar até mesmo aqueles que são descrentes. Então, pela graça de Deus é que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós recebemos os dons. É pela graça de Deus que nós recebemos as bênçãos, os talentos, os dons, habilidades e competências e ministérios para serem exercidos na obra de Deus. Glórias ao nome do nosso Deus. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais, ou dons do Espírito, podem ser definidos como a manifestação sobrenatural do Espírito através da vida do salvo. Trata-se de uma capacitação especial do crente, através da qual ele poderá, segundo a vontade do Espírito, revelar a este mundo o poder sobrenatural do Senhor. Estes dons espirituais não são fruto de mediunidade. Ninguém nasce com eles, ou tampouco pode ser desenvolvido a bel prazer.
O que são os dons espirituais? Bem, meu amado, os dons espirituais, eles são, na verdade, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus na vida do crente e através da vida do crente. Então, aquela pessoa que estava lá na sarjeta, no pecado, Jesus perdoou seus pecados, lavou no teu sangue, vestiu de veste de salvação, revestiu do poder do Espírito Santo, quando batiza no Espírito Santo, e posteriormente ele concede dons. E esses dons vai capacitar aquele que foi chamado pelo Senhor a operar coisas sobrenaturais. Haja vista que um dos dons do Espírito Santo é dons de curas, ou seja, não há enfermidade que não seja curada, dons de maravilhas, Deus fazendo coisas extraordinárias, é a manifestação, palavra do conhecimento, que alguns conhecem como revelação, é quando Deus comunica a alguém uma verdade espiritual, uma verdade acerca de uma situação ou de uma pessoa, sem que a pessoa tenha tido acesso àquele conhecimento, foi comunicado pelo Espírito Santo. Então, os dons espirituais são as manifestações, as várias manifestações do Espírito Santo na vida do crente para abençoar, edificar a igreja no todo e também até para a vida dos descrentes. Agora, vale ressaltar, amados, que ninguém nasce com dom do Espírito Santo. Ninguém nasce com dons espirituais. Isso aí não é aquele negócio, a pessoa já tem uma mediunidade, uma predisposição a manifestações do mundo espiritual na sua vida. Isso não tem nada a ver com isso, tá, meu querido? Isso aí é concedido pelo Espírito Santo. Não é a pessoa que quer, olha Deus, eu quero dons de cura, eu quero dom de profecia, interpretação de línguas, eu quero dom de variedade de línguas, eu quero o dom de operação de milagres, eu quero dons de curar, eu quero dom de discernimento de espírito. Eu não escolho, é o Espírito Santo que me concede para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. Esses dons, eles não são desenvolvidos, meu querido. Eles são concedidos pelo Espírito Santo. É por isso que você precisa ficar atento, porque eu fico desacreditado de pessoas que estão ligadas na tomada 24 horas por dia, entregando profecia, entregando revelação e por aí vai, meu querido. Então, é segundo aquilo que o Espírito deseja falar. A ocasião, por exemplo, que o profeta Eliseu, ele se deparou com uma mulher que ela veio até ele chorando e ele falou, olha, o Senhor não me revelou ainda esse negócio, por que ela está triste, por que ela está abatida? Então não é tudo que Deus mostra, não é tudo que Deus revela, não é toda hora, todo momento que você vai na casa daquela pessoa que é usada no dom de profecia, que Deus vai usar aquela pessoa. Então, muito cuidado, porque isso aí não é usado pelas pessoas ou desenvolvidos a bel prazer, é a direção do Espírito Santo. Amém, meu amado? Lista de alguns dos dons eu quero deixar aqui para os irmãos compreender. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Nesse texto que nós estudamos, que é o texto-chave desta lição, apresentam esses 9 dons. Mas em outras cartas, Paulo faz menção de dons e ministérios, entendeu? E operações diferentes dessa lista aqui. Então, nós compreendemos nas Escrituras que não são apenas esses 9 dons. Há vários outros, mas eu estou colocando esses aqui porque esses estão dentro do texto que nós estudamos aqui para ministrar esta lição. A função dos dons espirituais. Nesse tópico, nós vamos dar um destaque acerca de qual o propósito de Deus, que Deus tinha em mente, quando Ele estabeleceu os dons espirituais. Primeiro, ele é uma promessa da parte de Deus. Ele também são formas de Deus manifestar a sua graça e o seu poder no meio da igreja através do salvo em Cristo. Então, nesse tópico, nós vamos nos deter
a falar da função, o que Deus tinha em mente quando estabeleceu os dons espirituais para os crentes. As listas dos dons. Uma vez que todas as manifestações de Deus na vida do salvo e através de sua vida são decorrentes da sua graça para com o homem, compreende-se que os dons não são apenas os que estão descritos na carta do apóstolo à igreja de Coríntios. Há que se considerar o fato de que a menção acerca de dons e ministérios, em alguns casos, fica difícil fazer uma distinção entre um dom e o outro, mas todos são frutos da graça de Deus para com os salvos. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, amado, ele faz uma lista, uma menção de 9 dons espirituais. Irmão Mauro, são só 9 dons? Não, há vários outros dons. Ele escrevendo aos Romanos, ele vai falar acerca de dons e ministérios. Então, quando nós falamos de dons e ministérios, amados, a lista ela é grande. Então, nós precisamos compreender que estas manifestações do Espírito Santo na vida do salvo, elas são muito além desta lista que Paulo estabeleceu aí na carta aos Coríntios. Então, se nós tivéssemos que estudar todos os dons, amados, nós teríamos que fazer um estudo muito mais amplo, muito mais abrangente do que esse que nós estamos fazendo aqui. Mas é só para você compreender que não são apenas 9 dons. Outra coisa, há que se considerar um outro fato que nós precisamos colocar em conta. Acerca de dons e ministério, Paulo ele vai escrever aos Romanos, ele vai escrever outra carta falando também de dons e ministério. Nós compreendemos, por exemplo, pastor é ministério, mas a Bíblia fala em outras passagens que o pastor é uma dádiva de Deus à igreja. É por isso que fica difícil de nós definirmos dons e ministérios, uma vez que tem passagens bíblicas que eles estão tão intrínsecos, ligados um ao outro, que Paulo ele começa a falar de dons e logo a seguir ele vem falando de ministério, dando a entender que dons e ministério ambos procedem de Deus, são frutos da graça de Deus, são dádivas de Deus aos homens, tá bom, meu amado? Então nem sempre será possível fazer uma distinção. Por exemplo, presbítero, apóstolo, profetas, doutores são ministérios, mas por outro lado eles também são dons que Deus concede à igreja. Quando a igreja consagra alguém a pastor, ela não está fazendo um pastor, ela reconhece que o Senhor qualificou, separou aquela pessoa para o ministério pastoral. Então, meu querido, nós precisamos entender que não são apenas 9 dons, a lista é muito grande. Classificação teológica. A classificação pedagógica dos dons espirituais tem como objetivos torná-los de mais fácil entendimento ao leitor. Sendo assim, eles são definidos como dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Alguns os definem como dons que se manifestam através da mente, das mãos e dos lábios. Quando nós falamos aqui de classificação teológica, é por causa do seguinte: a teologia, enquanto ciência humana, ela vai estabelecer os dons em categorias. Isso aqui não quer dizer que um dom é mais importante ou menos importante. É apenas uma classificação teológica. O objetivo, ao estabelecer essa classificação, agrupando alguns dons, é para ficar mais fácil os irmãos compreender e assimilar. Por exemplo, dos 9 dons descritos por Paulo a esta igreja, 3 dons, eles são dons de revelação, que é a palavra da sabedoria. Não é que a pessoa cursou faculdade, tem diploma, ou é PhD em divindade, que ele vai ter a palavra da sabedoria. Ela é concedida pelo Espírito Santo. É aquela palavra que vem em circunstâncias
E o Senhor nos capacita para responder. Palavra da ciência, que alguns podem ser traduzido também como palavra da revelação, ou a revelação que Deus comunica a alguém. Alguém sabe da sua vida, alguém é usado por Deus para falar coisas bem pessoais da sua vida e da minha vida. Isso aí é palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. E discernimento dos espíritos, é saber se aquela pessoa que está profetizando, ela está profetizando pelo Espírito Santo, pelo espírito do homem, que é engano, ou então por um espírito demoníaco. Então, esses dons, esses 3 primeiros, são dons de revelação. Há também os dons de poder, que eles são diferentes dos dons de revelação. Por exemplo, os dons de poder, nós vemos aí a fé. Porque se não tiver a fé, a pessoa não consegue nem mesmo profetizar, a palavra do conhecimento, ele vai ficar com dúvida se é Deus ou não que está passando para ele, tá bom? E discernimento de espíritos, então ele precisa da fé. A fé, ela é um dos dons mais importantes ela circula, tramita dentre todos os outros dons. Então, os dons de poder é fé, dons de curar, entendeu? Está no plural, dons de curar. Há várias manifestações de cura nesse dom. E operações de maravilhas. A operação de maravilha, ela vai muito além de curar uma enfermidade, irmão. É coisa extraordinária, é algo muito parecido com o que Jesus fez de andar por sobre o mar, Jesus acalmar uma tempestade. São coisas assim estupendas, amados. Eu já vi um vídeo de um pastor na África orar e fogo descer do céu diante dos olhos das pessoas. Pessoas serem levadas lá mortas de 3, 4 dias, ele orar e a pessoa ressuscitar. Isso é dom de operação de maravilhas, tá bom? Agora isso aí é concedido pelo Espírito Santo, tá, mas não é nós que escolhemos esse dom, não. Terceira classificação de dons é dons de inspiração. Nesses dons de inspiração, amado, são pelo menos 3 aí. Profecia, que o Espírito Santo concede à pessoa a capacidade de profetizar. O Espírito Santo coloca a mensagem nos lábios dela. Variedade de línguas, ele vem também agir na mente da pessoa. E interpretação, entendeu? Então o Espírito Santo, ele vem inspirando a profecia, inspirando as línguas estranhas, ou variedade de língua, e inspirando também a interpretação. Então nós temos aí dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Estas 3 categorias, elas são estabelecidas apenas para uma compreensão por parte dos irmãos. Há uma outra categoria também estabelecida por teólogos que estabelece o seguinte: há dons que se manifestam na mente, aí nós vamos pegar os dons de inspiração, dons que se manifestam através das mãos, nós vamos pegar os dons de poder, e dons que se manifestam nos lábios, porque ele envolve a fala. Então nós vemos aí a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, meu amado. Não, o discernimento de espírito, ele está mais nos dons de mente. Então, quando nós vamos agrupando os dons, amados, vocês vão ver que a coisa ela toma proporções maiores, mas toda essa classificação, ela tem como objetivo facilitar a nossa assimilação e a nossa compreensão. Classificação bíblica. Ao descrever acerca dos dons do Espírito, o apóstolo Paulo descreveu uma sequência que seria de fácil compreensão para os destinatários da carta. Ele não teve a pretensão de afirmar que um dom é mais superior ou inferior aos demais. O objetivo dele era despertar no leitor o desejo de buscar os dons. Não devemos nos dar por satisfeitos com teorias e mais teorias acerca deste assunto. Cada salvo em Cristo deve buscar com expectativa os dons do Espírito. Quando nós falamos aqui desta classificação bíblica, porque Paulo, quando ele escreve, irmãos, ele vem falando numa sequência. Então, eu observo ali, quando você vai ler aquele texto, por que Paulo não falou primeiro os dons de poder, depois os dons de inspiração e depois os outros dons? Então, meu amado, como foi a sequência que Paulo estabeleceu? Ele foi inspirado por Deus. E eu tenho certeza que Paulo colocou em sequência do ponto de vista que seria de fácil compreensão e entendimento
para as pessoas que iriam ler aquela carta. Então, aquela foi a sequência estabelecida por Paulo. Quando nós estabelecemos uma sequência teológica, nós não queremos dizer que a sequência está errada. Então, Paulo escreveu naquela sequência e os destinatários compreenderam a mensagem de Paulo. E muito mais do que falar de teorias, amados, acerca do dom do Espírito Santo, falar do batismo no Espírito Santo, pericorese, pneumáticos e outros termos. Meu irmão, nós não devemos nos dar satisfeitos com teoria. Nós precisamos buscar. Nós precisamos experimentar. Imagina alguém falar com você do frango assado, que o frango, a galinha é criada lá com milho e depois vem com gás e joga o tempero, deixa de um dia para o outro, aí você lê tudo acerca do frango assado. Você só não prova o frango. Então, meu querido, os dons espirituais, é muito interessante nós lermos teorias, estudarmos a teologia, mas nós precisamos partir para a prática, nós precisamos experimentar os dons espirituais. Nós não podemos ficar aí, meu amado, naquela visão, não, eu conheço tudo acerca dos dons espirituais, a Bíblia fala que são 9 dons, eu só creio assim. Então, meu querido, a gente precisa experimentar. Eu tenho experiência com o Espírito Santo. Na palavra da sabedoria, que já teve situação que o Espírito Santo me deu sabedoria para responder pessoas, até como ministrando lição, que eu não sei de onde veio aquela sabedoria. Tem hora que eu escrevo coisas aqui, amado, que eu fico glorificando ao Senhor. Produzir 26 lições do 3º e 4º trimestre do ano passado. Foi cada experiência gloriosa que eu tive com o Espírito Santo, na palavra da sabedoria, aquilo que o Espírito Santo comunica aos nossos corações. Então, meu querido, nós precisamos buscar, experimentar. Quando Paulo vai descrever aqui a lista dos dons espirituais, ele não coloca por ordem de relevância, de importância, como se os primeiros fossem importantes e os últimos não fossem tão importantes. Ele não estabelece uma lista dos dons mais importantes ou mais poderosos e os menos relevantes. Todos eles são importantes para o bom andamento da obra de Deus, para o que for útil. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo ao crente conforme a sua vontade, tendo em vista o que será mais útil para o bom andamento da obra de Deus. Quando o Espírito Santo capacita o crente com os dons, ele assim faz em virtude da necessidade da igreja e não por mérito daquele que o recebe. Estes dons não têm como objetivo atestar a espiritualidade ou a santidade do crente, uma vez que é possível alguém ser usado em vários destes dons e ainda assim sofrer o tormento do inferno. É uma realidade que nós precisamos falar. Os dons espirituais, amados, eles não atestam a santidade de alguém ou a espiritualidade de alguém. Haja vista que Jesus chamou 12 para ser discípulos. Um deles foi usado por Deus para curar e expulsar demônios, com poder e autoridade para curar enfermos, foi Judas. E para onde Judas foi parar, meu amado? Judas traiu Jesus. Judas negou, ele vendeu Jesus e ele é o filho da perdição. Então, onde está o destino dele? Tormento do inferno. E será lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É possível que alguém tenha os 9 dons espirituais e ainda assim passar a eternidade no inferno. Oi, meu irmão, você está desmotivando? Não estou desmotivando, não. Porque os dons espirituais é uma manifestação do poder de Deus na vida do crente. Diferente do fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo na vida do crente. Então, o poder, ele não faz distinção do caráter. Alguém pode ser usado por Deus nos 9 dons do Espírito e ainda assim viver uma vida no luxo, fazer riqueza, fazer nome, ganhar muito dinheiro por conta do dom que Deus concedeu a ele. Quando Deus concede o dom espiritual, o objetivo é a edificação da igreja, é a edificação do corpo de Cristo. Porque quando alguém vai profetizar,
ele vai edificar a fé dos irmãos da igreja. Deus vai falar diretamente com o irmão. Quando Deus usa alguém na variedade de línguas e ele tem a interpretação, aquilo se assemelha a uma profecia. Quando alguém tem o dom da fé, ele vai orar e aquela pessoa vai receber a cura, porque o dom da fé, ele opera junto com o dom da profecia, palavra do conhecimento, ele opera com os dons de curar, a fé, ele opera junto com o dom de maravilhas, discernimento do Espírito. Então, tudo isso visa o andamento, o crescimento, a edificação da igreja. Então, quando o Espírito Santo concede, não é mérito de quem é usado por Deus. Deus o faz por conta da igreja, por conta da edificação da igreja. É um dom que a pessoa é usada por Deus para edificar a igreja e não se promover, como a gente vê pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm a inspiração de Deus na mensagem. Daqui a pouco ele está pregando em congresso, está pregando em simpósio, está cobrando altos cachês. Então é por isso que eu falo, a manifestação dos dons espirituais não é sinônimo de pureza, de caráter, de espiritualidade e de santidade, tá, amado? Não confunda. Alguém pode ser usado por Deus nesses 9 dons e ter sido reprovado por Deus. Por que eu falo isso? Porque Jesus fala, naquele dia muitos virão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós operamos maravilha. E o que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a manifestação dos dons espirituais, eles visam aquilo que for útil. Útil para quem? Para quem detém o dom? Para quem é usado pelo Espírito Santo? Não. O dom, ele visa a edificação da igreja. Então, o mérito não está na pessoa que é usada por Deus. A pessoa que é usada, na verdade, ela tem um peso de uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os seus ombros. Ele deve fazer uso desses dons no temor do Senhor e somente segundo o que o Espírito Santo concede. Eu fico desacreditado quando eu vejo pessoas profetizando no Facebook, no YouTube, fazendo live, entregando profecia e revelação. Na verdade, não é nem profecia e revelação, é profetado e revelamento, amado. Eu descreio que seja o Espírito Santo de Deus, tá bom, meu amado? Ser usado por Deus é coisa séria, irmão. A gente não usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa, mas há pessoas que invertem o ônus da coisa. Ele quer usar o Espírito Santo e ele quer se promover em cima do dom. E isso, meu amado, gera muito dinheiro, tá bom, meu? Que gera muito dinheiro. Então nós precisamos tomar cuidado. Não vá achando que olhando para a lua e achando que é queijo, não, tá, meu querido? Nós precisamos de quê, amado? De todos os dons. O que eu peço a Deus, para mim, que não pode faltar, é o discernimento de espíritos. Porque no discernimento de espíritos, eu vou saber se aquela pessoa está falando movida pelo Espírito Santo, se ela está sendo movida pela sua razão, pelo seu intelecto, pela sua vontade, ou se ela está falando movida pelo espírito demoníaco, porque são 3 fontes que operam na vida do homem. A fonte divina, que é o Espírito Santo, pode ser legítimo. A fonte humana, que é um mero sabedoria e intelectualidade humana, ou então inspiração satânica, demoníaca, como ocorreu lá quando Moisés operou o milagre da vara se tornar em serpente. Os magos de Faraó fizeram algo semelhante também, meu querido. Então nós precisamos aí, meu amado, não é engolir tudo não, a gente precisa de discernimento do Espírito, porque o Espírito Santo usa para aquilo que for útil para a edificação da igreja. Os dons revelam a unidade na diversidade. Embora nós vamos ver aqui que são vários dons, aqui nós falamos somente de 9, não tem muitos outros aí nas cartas de Paulo, e se nós analisarmos em outras passagens de textos bíblicos, há a menção de vários outros dons espirituais. Dons e ministérios e operações, não são apenas 9, a lista é muito grande, tá bom, meu amado? Embora são muitos os dons e as manifestações,
Todavia, todos estes dons, esses ministérios e estas manifestações, elas têm uma única fonte, que é a Trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é o Espírito Santo agindo independente do Pai, não é o Filho agindo independente do Espírito, ou o Espírito agindo independente do Filho. Então, nós vemos a Trindade na mais perfeita harmonia, na mais perfeita comunhão, usando homens e mulheres para a edificação da obra de Deus. Diferentes dons. Há uma pluralidade de dons, ministérios e operações. Todavia, a Trindade Santa está presente em cada um deles. Nem sempre será possível definir onde começa um e se encerra outro. Por vezes parece que eles estão tão interligados que é difícil fazer a distinção entre um e outro. A diversidade dos dons também aponta para a multiforme graça de Deus e a forma como Ele anela trabalhar na vida de cada membro do corpo de Cristo. Nós observamos aqui pelo menos 9 dons Paulo escrevendo esta carta à igreja de Corinto. Mas quando nós vamos olhar Paulo escrevendo para os Efésios e Paulo escrevendo para os Romanos, ele fala também lá de dons e ministérios e operações. Então, o que nós compreendemos? Que há momentos que fica difícil a gente definir o que é dom, o que é ministério e operações. Por quê? O diácono. O diácono nós compreendemos como um ministério, e de fato é um ministério. Mas o diácono, ele é uma dádiva, ele é um dom de Deus à igreja. Deus está concedendo aquele ministério como um dom, uma dádiva. O pastor, o presbítero, o apóstolo, eles também são diácono, porque o diácono é aquele que serve. Então, ele tem o ofício de servir. Então, mesmo você não sendo consagrado ao diaconato, você já exerce a função de um. Então, nós não podemos nos ater tanto a título. Então, neste sentido, quando nós vemos a diversidade dos dons, tão diferentes e distintos, mas quando nós vamos estudar todos eles, tem hora que eles estão atrelados, quase que é difícil você determinar quando começa um e quando termina o outro, porque eles estão interligados, não está um competindo com o outro. Nós compreendemos que é difícil, amados, vamos dizer aqui, vamos pegar um dom, por exemplo, o dom da fé. O dom da fé ele está presente em todos os dons do Espírito, em todos os ministérios que o Espírito Santo concede e nas operações. Então, onde é que termina a fé? O dom de profecia é somente aquele que recebe de Deus ou aquele que também prega? Porque o que prega também é profeta de Deus. Então, você está entendendo como é difícil a gente definir e estabelecer uma categoria entre um e outro, porque tem hora que eles estão tão entrelaçados entre um e outro, como eu disse, muito mais do que teoria, nós precisamos experimentar. Porque a diversidade dos dons, amados, o que elas apontam? Que é a multiforme graça de Deus. Porque Deus não tem somente uma forma de agir. Deus opera com dons, ministérios e diversidade de operações. Tudo isso mostra o quê? A multiforme graça de Deus. Como Deus opera, como Deus trabalha e deseja operar dentro da igreja, usando o salvo em Cristo para que a igreja seja edificada e isso venha potencializar a mensagem da pregação do Evangelho. Unidade. Embora haja uma diversidade quanto aos dons espirituais, quanto aos ministérios e a forma como se dão as diversas operações, todavia, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são mencionados como a fonte única na qual se dão estas e muitas outras manifestações. De forma semelhante, a Igreja do Senhor é composta de pessoas com ministérios, dons, habilidades e competências bem distintas. Todavia, todas fazem parte de um único corpo que é o de Cristo. Os dons ele também revelam que a unidade. Ele é uma pluralidade, uma diversidade, mas, no entanto, ele também é uma unidade. Por quê? Todas as manifestações, como nós disse aqui, para mim é até redundante falar isso nesse subtópico, nós já falamos isso no decorrer de toda a lição.
todas as manifestações dos dons espirituais, ministérios e operações, eles têm a fonte no Pai, no Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós vemos aí o quê? A manifestação da Trindade. Semelhantemente, nós observamos na igreja. A igreja ela é composta de pessoas com ministérios, dons, habilidades e competências bem distintas. Porém, com essas características bem peculiares de cada pessoa que é usada por Deus com dons e ministérios, habilidades, competências e operações do Espírito Santo, eles apontam para uma unidade, que cada pessoa dessa, ela é membro, na verdade, do corpo de Cristo. Então nós vemos aí a unidade na diversidade dos dons espirituais. Meu amado, vou falar para vocês uma coisa. Essa lição de hoje, ela é muita teoria, são muitas teses, por 50 minutos, 1 hora, para explicar tudo isso aqui, eu acho muito difícil. Eu não tenho a pretensão de trazer a última palavra no assunto. O tempo que nós temos, ele é muito pequeno para podermos abranger mais. Mas eu espero que dentro desse tempo, o Espírito Santo possa comunicar as verdades, que venha abrir a sua mente, o seu entendimento, para que a partir desse saber que estou comunicando para você, o Espírito Santo possa ampliar os seus horizontes e você ministrar uma aula maravilhosa. E muito mais do que sermos doutor em divindade sobre este assunto, nós precisamos experimentar a manifestação dos dons espirituais nas nossas vidas. Encerramos aqui a nossa lição. Se você gostar e desejar esse material, tem o meu telefone no rodapé. Eu vou ter o imenso prazer de enviar esse material para você, gratuitamente, sem lhe cobrar nada, porque de graça recebemos e de graça estamos realizando esta obra. E se você tiver ao seu alcance, ore por nós, interceda por esse ministério, e se Deus lhe propiciar, lhe for favorável e mover o teu coração, e você quiser nos abençoar com recursos para continuarmos esse projeto, tem o meu telefone no WhatsApp, pode me mandar uma mensagem. Eu não coloco minha conta, dados bancários aqui, porque eu não quero fazer disso aqui a galinha dos ovos de ouro. Tenho temor de Deus. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti. Meu Deus, conceda-nos os dons espirituais. Eles visam o crescimento da tua obra, a edificação da igreja e potencializar a mensagem da pregação do Evangelho. Usa-nos, ó Pai, como instrumento de bênção na nossa igreja. Os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Meu Deus, nesses tempos de pandemia, de doenças e enfermidades, concede dons espirituais à tua igreja, os dons de curar, Senhor, o dom de operação de maravilhas, o dom do discernimento de espíritos, ó Pai, o dom de profecia, interpretação, revelação, inspiração, palavra da sabedoria. Meu Deus, o dom da fé, que é o que nós tanto estamos precisando. Aviva a tua obra, aviva o teu povo. Pai, nós te oramos agradecidos, certos da resposta, no nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Oh, meu Deus! Mas fique tranquilo. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui na próxima lição. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens, a encontrar com o nosso Senhor Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Paz. Bom, estou aqui para registrar como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu ainda como criança, o pastor da minha igreja, ele fez uma campanha de oração durante um mês para o Senhor batizar todas as crianças, e o Senhor me agraciou com
dom de cantar hinos espirituais e dom de visão. E foi um dia maravilhoso. E hoje eu sou grata ao Senhor pelo grande privilégio dele me conceder o batismo no Espírito Santo. Então, você que ainda não é batizado, continue, porque o Senhor tem esse poder para fazer acontecer, como no dia de Pentecostes, nós falamos em outras línguas. A graça e paz, um bom dia para vocês. A paz do Senhor Jesus, presbítero Mauro Lúcio. Foi uma coisa muito boa, né? Foi o ano retrasado, 2019, no ciclo de oração aqui no Cajá, em Vitória de Santo Antão, na Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, né? E quem estava ministrando neste dia, teve um evangelista, né? Zaqueu Nascimento, daqui da nossa igreja, aqui em Vitória de Santo Antão. E foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi uma coisa muito boa, né? E saí muito alegre nesse dia. Saí muito confortante, né? Você sai diferente quando você é batizado com o Espírito Santo, né? E foi uma coisa inexplicável, né? É uma coisa que quando você recebe, né? Como foi também naquela época, né? Que os apóstolos foram batizados, que falaram línguas estranhas e de variados lugares, pessoas de outros lugares falando as mesmas línguas, e foi uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que você só sabe quando você recebe, não tem como explicar, na verdade. Então, hoje eu não fui para a escola dominical, porque estou meio gripado, né? E também aconteceu algo comigo que Deus me deu um livramento. Quinta-feira eu fui fazer uma viagem, da quarta para quinta fui fazer uma viagem, e fomos surpreendidos por ladrões na BR-232 aqui, sentido Gravatá. Então, 4 rapazes, um carro parou a gente, levou a gente para a mata, e foi muito angustiante, mas eu clamei, né? Me lembrei do Salmo 116, na mesma hora que a gente estava passando, eu me lembrei aquele salmo que Davi estava passando por um aperto, né? A angústia do inferno se apoderou dele, e também tinha se apoderado da gente, que eu e o irmão, o motorista, também somos cristãos. Então, pela misericórdia, Deus tocou no coração dos meninos para que a gente não fosse morto, né? E pegamos a gente, era de 10 horas, e largaram a gente de 4h30 da manhã. Dentro de uma mata, os mosquitos comendo a gente lá, mordendo. E pela misericórdia estamos aqui. Devolveu o nosso celular. E eu creio que por motivo de sermos cristãos e batizados pelo Espírito Santo, Deus deu livramento. Amém? A paz do Senhor Deus seja conosco, que Deus nos ajude. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu pastor Mauro, e a todos quantos estão nos ouvindo, a paz do Senhor. A minha experiência com o Espírito Santo foi numa escola bíblica dominical. Me lembro como hoje, que eu estava sentado na porta da igreja, e um jovem me chamou, perguntou assim: você queria ser batizado hoje com o Espírito Santo? Eu disse sim, como eu queria, é o que eu mais desejo, ser batizado com o Espírito Santo. E começando a aula da escola bíblica, mais ou menos 10 jovens na sala de jovens, e um foi convidado para louvar. E quando ele começou a louvar, o Espírito Santo tomou conta do ambiente. Quando eu vim abrir os olhos, eu estava agarrado com outros jovens, sentindo a presença do Espírito Santo e chorando. E esse sentimento, esse desejo nunca saiu da minha vida. Hoje sim, o Espírito Santo ainda vem até mim, eu ainda sinto sua presença, mas aquele primeiro dia, irmão, nunca saiu da minha mente. Sentir a presença do Espírito Santo é coisa boa.
precisamos manter, né, essa comunhão com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.